Sabe o que vai dar hoje, né? Vai dar merda, vai dar merda. Fala, barbeiros, aqui quem tá falando é o Heitor Alexander. E seguinte, hoje a gente vai falar de um assunto bem complicado. Hoje a gente vai falar sobre política. Ou, aliás, como a gente deve falar de política na barbearia. Já que em época de eleição o assunto tá muito em alta e a polarização tá gigante. Onde uma palavra que tu falar errado já dá ruim. Opa, que hora é aí? Opa, as horas? São 17. Fascista! Ó o pau quebrando, pá, eita porra! Briga na baixa, pai! Então vamos pro vídeo. Bom, galera, eu não acredito que falar de política é proibido na barbearia. Basta a gente se atentar a alguns pontos importantes. Primeira coisa que tu, barbeiro, na barbearia, não é uma pessoa física. Quando tu tá atendendo, tu é uma pessoa jurídica, tu é uma empresa. Então, por mais que na vida pessoal tu possa ser um militante partidário, o ideal é que na barbearia tu esqueça isso. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Porque dentro da barbearia a gente atende todo tipo de pensamento. E a gente pode perder muitos clientes se a gente tiver uma posição muito radical. Uma coisa que eu faço quando o cliente começa a falar sobre política é que eu fico analisando o que ele está falando para tentar descobrir qual é a posição dele. Se ele é uma pessoa de esquerda, de direita, de centro ou liberal. E até eu não descobrir qual é a posição dele, eu fico 100% neutro na conversa. Então, só depois que eu descubro qual é a opinião dele, que aí sim eu me sinto mais confortável para entrar no assunto. Que aí eu sei o que eu devo ou não falar. Porque se eu vejo se o cara é um petista muito radical, eu tenho que ter cuidado com as críticas que eu vou fazer, eu tenho que me posicionar neutro. Se o cara é um Bolsonaro muito fanático, também é a mesma coisa. Se o cara independente da posição, a gente tem que tentar respeitar a opinião do cliente e tentar evitar polarizar mais ainda, caso ele seja uma pessoa muito extremista. Ah, agora eu entendi! E uma coisa que é importante também a gente analisar é que mesmo sabendo qual é a posição do cliente, digamos que o cliente tem exatamente a mesma posição que tu tem em política, não, seja ela qual for, a gente tem que também observar qual é a disposição da barbearia. Isso porque, vou te dar de exemplo onde eu trabalho. Na cadeira onde eu trabalho, imediatamente atrás de mim tem um outro barbeiro trabalhando com outro cliente. Então, tudo que eu falo ou o meu cliente fala, o cliente de trás também está ouvindo. Então, quando for nesses casos que os clientes na volta conseguem ouvir o que tu tá conversando com o teu cliente e tu tá analisando ali, tá vendo que ele é meio radical, eu recomendo nesse caso tentar desviar o assunto, tentar falar de outra coisa, porque isso pode gerar um clima chato. Vai que um cliente responda a ele e aí começa uma discussão de uma cadeira para outra. Isso não é legal, estraga o clima da barbearia. Então a gente tem que evitar ao máximo. Tu vai conversando, viu que ele é meio radical, pô, o cara é muito radical, já começa a tentar sair do assunto. Então já te acostuma, porque tu vai ouvir muita opinião totalmente divergente da tua. E não é legal tu tentar ficar convencendo o teu cliente de uma opinião contrária e muito menos discutir. Ficar incomodando, não, tem que votar nesse, esse cara não serve, esse cara não presta. Esse é o tal do mula. Não faz isso. Tu, barbeiro, tu gosta do PT? Tu gosta do Haddad? Tu gosta do Bolsonaro? Tu gosta do Ciro Gomes? Tu gosta do João Amoedo? Tu gosta dessas pessoas mais do que gostar de agenda cheia? Bem cheia. Eu acho que a agenda é cheia. E claro, eu não tô falando que tu tem que fingir uma coisa que tu não é. Até porque não tem como ficar lembrando o que tu falou pra um cliente ou outro, né? Um dia o cliente vai lá, tu é de direita, outro dia tu é de esquerda, outro dia tu é liberal, aí na outra vez tu já esquece, ele vem, tu fala já uma coisa nada a ver, tu não era de esquerda, de direita, agora tá falando outras coisas. Então nunca minta a sua posição. Porque uma hora algum outro cliente vai estar ouvindo, porra, mas pra mim ele falou outra coisa. Ou tu mesmo vai esquecer e vai acabar falando, como dando uma canelada e falando algo contraditório com o que tu falou mês passado ou 3 meses antes quando tu atendeu o cliente antes. Porque tu não vai lembrar de todos. Já pensou? Fala, meu bruxo! É isso aí, Lula livre! Fala, meu bruxo! É isso aí! Bolsonaro, meu bruxo! Tá ruim, né? Então não finge uma posição que você não é. Caso o teu cliente tenha uma posição muito contrária à tua, não te esquece, ele tem que gostar de conversar contigo. Ele tem que gostar de trocar uma ideia contigo. Por mais que vocês divirjam de ideias, ele tem que sair da barbearia pensando, pô, não concordo com tudo que ele falou, mas ele é um cara respeitoso, um cara que sabe trocar uma ideia. Então tu tem que saber muito como conversar, ter um teu tato, teu timing de expressar a tua opinião sem ser uma maneira agressiva, de uma maneira legal, trocar uma ideia. Eu converso direto sobre política com vários dos meus clientes e nunca deu problema. Sempre com respeito, sempre trocando uma ideia e, claro, sempre analisando o que eu posso ou não falar dependendo do cliente que eu estou atendendo. Isso é muito importante, mas nunca mentindo o que eu sou. Então mantenha a tua opinião, mas se adapte ao cliente. Vai ter cliente que tu vai poder dizer a tua opinião livremente, vai ter cliente que tu vai ter que dar uma amenizada bem legal na tua opinião, vai ter cliente até que é melhor tu nem dar a tua opinião.
Vagabundo é foda, moleque. Na moral, brasileiro é um bicho filho da puta. Então, o que vocês acham sobre esse assunto? Deixa aqui no comentário situações que vocês passaram por causa de política, se já aconteceu alguma coisa desagradável na barbearia de vocês, eu adoraria saber. Deixem aqui nos comentários. Não se esqueçam de dar o like no vídeo, para esse vídeo ser recomendado para outros barbeiros, e se inscrevam no canal se tu não é inscrito, se inscreve nesse canal. É só apertar o botãozinho de se inscrever e confirma! Um grande abraço e até a próxima, galera. Fui!